nada na nossa vida está de maneira aleatória. Ele é um formato do nosso corpo e que muitas vezes a gente quer rejeitar ele, a gente não quer, a gente não compreende. E por trás desse formato do corpo tem toda uma história, né? Tem toda uma história, tem tudo que eu falo, recursos que você pode usar e que às vezes você não está nem presente, ou que você pode estar na dor de querer rejeitar, né? Ou até mesmo na dor daquele traço que a gente fala. E quando a gente está na dor de qualquer coisa na vida, a gente acaba muitas vezes somatizando também. Segundo essa metodologia de análise corporal, a gente tem 5 traços de caráter, né? O primeiro deles, ele surge no período da gestação, ali até o momento do nascimento. E os nomes, pessoal, é o nome da bioenergética, mas o primeiro que a gente tem é o esquizoide. O esquizoide, qual que é a principal questão que existe dentro dele? Ele tem medo de existir, porque de alguma forma ele sentiu durante a gestação que se ele existisse, ele seria rejeitado. E aí as mães que ainda não são mães ou que tiveram filhos e já começam a pensar, ai meu Deus, será que eu fiz, que eu fiz para sentir meu filho rejeitado? Gente, a gente não tem controle. São as emoções, as questões que vão acontecendo no nosso ambiente que o feto, né, o bebê, vai interpretar dessa maneira. E aí, de alguma maneira, ele se sentiu rejeitado e ele começa a não querer existir. E aí você vê uma pessoa que é extremamente criativa, muito racional, né, mas que tem dificuldade de interação. Que é aquela pessoa que às vezes vai ter gagueira, olha aí, ó, sinais de doenças, né? Por quê? Porque ela não quer falar, ela não quer existir. Se ela tá existindo, ela né? Então, ela vai ter, às vezes, muita dor de cabeça, porque ela tá ali num excesso de mental. Quais são algumas características do esquizoide? Sabe a Olivia Palito? Eu adoro trazer exemplos de desenhos animados, porque aí as pessoas visualizam na hora. Olivia Palito, magrelinho, fininho, testa grande, olhos grandes. Às vezes é muito comum que usem óculos. Por quê? Porque é uma forma de afastar o mundo delas e se protegerem. Bem quinas, né? Ombro, joelho, são bem pontudos, bem saltados. E é aquela coisa, o magro de ruim. Chega, o magro de ruim não engorda de jeito nenhum, etc. Temos aí um esquizoide. E que vai ter doenças e dores associadas, muitas vezes, sim, ao mundo forçar ele a interagir. O mundo forçar ele a estar com outras pessoas. Por ele viveria na mente dele. Segundo traço que a gente tem, que é o oral. O oral, ele vem ali no começo da amamentação, logo depois que nasceu, até o primeiro, um ano e meio de vida. E nessa etapa, o que acontece? A criança ela tem um vínculo muito forte com a mãe e de alguma maneira esse vínculo com o cuidador ele é quebrado. É muito associado esse traço à questão da amamentação, né? A falta da amamentação ou o excesso dela, onde a mãe não conseguiu se comunicar com o bebê. E aí, como que você identifica um oral? Bochechinhas, olha, eu já me denunciando, olha as minhas aqui, as minhas bochechinhas, eu tenho bastante oralidade, é o meu segundo traço. É aquelas pessoas cheinhas, gordinhas, que são extremamente sentimentais, que dão aconchego, que dão acalento para as pessoas, mas que muitas vezes o mercado de trabalho obriga que a gente seja o quê? Durão, sério, frio. Então, questões relacionadas à autoestima, elas são muito trabalhadas na oralidade, ansiedade. E o oral, muitas vezes, ele só precisa chorar um pouquinho. Depois que ele chora, passa. O terceiro traço aqui de caráter são
os psicopatas. Psicopatas. E aí começam os nomes estranhos que você já deu o spoiler. Então, o psicopata, ele tem o quê? Ele tem a necessidade de articulação, de controle. Ele tem muito medo de ser manipulado. Então, para ele não sofrer a manipulação, ele acaba querendo controlar e manipular, mas não num sentido necessariamente negativo, tá? Então, isso faz total diferença, porque senão a gente leva para um lado, para um caminho que não é a base. O que aconteceu? O psicopata, ele está ali nos 2 anos e meio a 3 anos e meio. Nesse momento, ele está começando a ganhar o poder do tronco dele, quando ele começa a ganhar controle e sensação do tronco. E é a hora que ele começa a interagir com o mundo. E nessa interação com o mundo, ele sente que se ele não fizer o que os outros querem, ele não vai ser amado, ele não vai ser aceito. Então, ele fica com a sensação de que eu estou sendo manipulado. Então, para eu não passar mais por isso, por esta dor, eu coloco isso no mundo, né? E eu prefiro que o mundo siga dessa forma. Os psicopatas, eles vão ter, muitas vezes, a dificuldade na comunicação. Eles são ótimos articuladores, mas eles têm que, o tempo inteiro, eles estão ali na cabeça deles. Como que eu organizo isso? Como que eu faço isso? Como eu não deixo ninguém passar a perna em mim? Como que eu não deixo ninguém me manipular? E aí você vê uma linha tão grande nesse sentido que ele acaba deixando de fazer o que ele precisa fazer. Ele acaba não tendo forças para executar. Triangular, o rosto triangular, aqui ó, os ombros largos, com afinamento da cintura, é aquela pessoa que costuma parar com a mão na cintura e as pernas abertas, buscando segurança e sustentação. O masoquista. Os masoquistas, eles são ali dos 3 anos e meio aos 4 anos e meio. E qual que é a fase dessa criança? O que está acontecendo com essa criança? Ela está no momento de desfraude. A gente está tirando, essa criança ela está começando a ganhar sensação e controle do esfíncter anal. Então é a hora que você começa a falar, vamos fazer o pipi, vamos fazer o popô, tá tudo certo. Você está ensinando esse movimento para a criança. E aí a criança, ela ainda não está 100% desenvolvida nesse contexto. E aí ela erra e ela faz nas calças. E aí o que a mãe ou os coleguinhas da escola fala? Nossa, credo! Seu cagão! Que fedido! E essa história, essa situação, ela traz uma consequência, onde essa criança, ela entende que ela precisa se proteger, porque senão ela vai ser humilhada. E aí, a dor da humilhação faz com que ela trave. E na hora que ela trava, ela enrijece, ela começa a querer carregar o mundo nas costas dela, porque só é seguro quando eu faço, só é seguro quando eu tenho o meu passo a passo. Eu não posso me expor, porque senão eu vou ser humilhado. Os masoquistas, a gente já brinca que eles são um tronco de árvore. Fortes, rígidos, durinhos. Eles são grandes, mas mesmo assim, você fala assim, dá tchauzinho. Você vê que é tudo durinho. Você aperta assim, o corpo é todo durinho. Por quê? Porque ele precisa ser uma casca dura para não ser humilhado, né? Então, eles são ótimos para processos, organização das coisas. Você pode confiar que se você entregar alguma coisa para um masoquista, ele vai fazer. Ele trabalha à base de relações de confiança. E o último traço é o rígido. Os rígidos
eles são ali dos 4 anos e meio aos 5 anos e meio, tá? Lógico que isso aqui são estimativas. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas meu filho tirou a fralda antes. Não tem problema, são estimativas, são médias. O rígido, ele é na fase da descoberta da sexualidade, né? Que ele descobre que existe alguma coisa ali embaixo, que existe um peru, que existe uma vagina, e começa a vir controle e sensação sobre as emoções, sobre o que acontece ali, né? Que é a fase onde ele descobre que ele tem os órgãos sexuais e que ele começa a ver que o mundo funciona em pares. Ou seja, tem o papai e a mamãe, tem esse outro par aqui. Cadê o meu par no mundo? E normalmente as meninas buscam esse par no pai e os meninos esse par na mãe. Só que em algum momento essa mãe tá com o pai. E aí essa criança fala assim, eu tô sendo traída. Eu tô sendo excluída. Meu Deus, eu preciso encontrar um par para mim, porque eu não posso permitir que isso mais aconteça na minha vida. E aí, essa criança, ela começa a triangular. Ou seja, ela começa a buscar outros pontos para não se sentir traída ou excluída mais nas relações. São, fisicamente, pessoas muito harmoniosas, que tem ali, ó, o corpinho, as mulheres, o corpinho violão, que tem os traços bem marcados no rosto. E aí aqui eu não vou entrar no mérito de, mas eu acho essa pessoa bonita, eu não acho. É um sentido mais amplo de harmonia e de belo. Mas os rígidos, eles acabam formando o corpo para a competição, para o belo. Porque se eu tô na competição e eu sou belo, eu não vou ser traída, eu não vou ser excluída. Então, são pessoas mais atléticas, mais fortes, têm o corpo muito rígido também, bem durinho, mesmo sem fazer academia. Essas pessoas já têm um corpo naturalmente mais definido. Só uma ressalva que eu acabei não fazendo aqui, todos nós temos os 5 traços, tá? Isso é muito importante que a gente saiba disso. Todos nós temos os 5. A grande questão é qual que é o predominante. Isso é importante a gente entender, que nós somos um ser integrativo, como eu sempre falo, então a gente não é constituído por uma única parte, né? Então a gente precisa entender o todo, né? E quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente se vê, né? Mais a gente consegue sair da nossa dor, vamos dizer, e ir para o recurso. Então mais a gente consegue curar, mais a gente consegue se tornar, como o próprio Elton, né, e a própria Vanessa fala muito, eu gosto dessa frase deles, que é mais como a gente consegue se tornar um adulto saudável, né? Para a gente poder ser saudável, e é algo que eu tomei para falar também, porque ser saudável não quer dizer só com sintomas, né? Ser saudável é você ser saudável de maneira plena, você conseguir estar bem fisicamente, bem financeiramente, bem nos relacionamentos, e para isso você precisa estar bem com você precisa se compreender com isso.